Tudo bom, Gaio? Tudo Gaio, bem? tem uma série que envolve psicologia, psicanálise, educação, e ela é muito instigante, ela é bem interessante, que é a adolescência. E me parece que ela traz várias questões contextuais para a gente conversar, e ela dialoga com questões que são importantes e prementes, inclusive no nosso contexto. Mas eu quero te passar, assim, quero que tu coloque já uma visão geral para ti sobre essa obra, de uma forma geral, para a gente começar a conversa, Gaio. Quando tu assististe, o que tu viu, o que chamou a atenção, o que para ti é relevante, prioritariamente, numa conversa para a gente trabalhar do ponto de vista analítico aqui. Bom, a gente vai trabalhar do ponto de vista analítico, mas fazendo as interfaces com a educação, com o direito, né, com a assistência social, inclusive, porque essa série ela nos convoca a pensar por vários olhares, né? E de cara, Alexandre, eu acho que tu deve concordar, é um soco no estômago quando a gente vê um adolescente ser preso como um criminoso com 13 anos e a família agredida também. Por quê? Aí a gente vê que, pelo menos isso a gente tem de bom aqui, que não é que dê conta, mas tem uma lei, fere totalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele já é taxado e rotulado sem ser julgado como um criminoso. E uma questão importante, que eu acho que aí a psicanálise dialoga bem com o ECA, é que isso não é possível de ser feito no campo da subjetividade. Por quê? Porque esse período da adolescência, ele é um período em que existe uma retomada do complexo de Édipo, né, das identificações, e nesse período é possível que haja uma reeducação, digamos assim. Então, não dá para já taxar um adolescente julgado, condenado, se ele está numa fase em que as pulsões todas, aquele perverso polimorfo da infância, ele volta, e na reedição edípica há uma chance de se fazer diferente. Então, demanda muito um entendimento da função paterna, que aparece frágil, porque o pai também tinha uma violência contida, tem uma mãe que não é explorada muito na história, tem uma escola que também acho que demanda entendimento. A própria vítima, nesta série, ela sofre bullying também como menino, e num país, num lugar de misoginia tremenda, que são lá nos países lá da Inglaterra, né? Então, bom, acho que mexeu com todo mundo, é importante que a gente faça essa reflexão, e eu, que normalmente critico muito psicólogos em filmes e séries, eu particularmente gostei muito da psicóloga, porque ela está ali, ela não está induzindo ele a confessar nada, ela se coloca à disposição de escutá-lo, sem julgá-lo. Mas também o que é polêmico, que aí eu entendo, ela não consegue dar uma resposta à demanda de amor para ele e fica num lugar de semblante, e eu entendo que, se ela desse essa resposta, ela estaria tomando um papel que não é o dela, que é o paterno, porque ele tem uma demanda, assim, de afeto, ele tem uma demanda de reconhecimento e uma questão com sexualidade que é própria da adolescência. Então, eu acho que, por aí, essa série vale muito. Ela deixa algo pendente para ser retomado, eu acredito que dizem que vai ser feito isso, que é entender melhor a própria vítima, entender melhor o papel da mãe e do pai, e também da escola e da sociedade como um todo. Eu acho que traz algo muito instigante para se pensar com todos esses olhares intersetoriais, interdisciplinares, e a psicanálise dando a sua contribuição, com certeza. E eu te devolvo pensando que te tocou também, no geral, e como educador. Gaio, eu te confesso que assim, a primeira observação que eu faria é uma observação sobre o potencial, né? Acho que tem também esse simbolismo no filme, porque tu olha para ele um menino frágil, um menino aparentemente doce, mas com um potencial
de fazer algo ruim com potencial negativo. Então, isso fala muito do ser humano, desses nossos potenciais. Potencialmente, nós podemos fazer grandes coisas positivas, grandes coisas para a humanidade, mas também podemos fazer grandes aberrações. Então, ali, para mim, tem um fato simbólico que esse soco no estômago, ele conversa diametralmente com essa questão potencial humana. Tu falou um pouquinho do declínio da função paterna no pai, mas ela me parece assim bem identificada, inclusive, no inspetor, na relação do inspetor com o filho, né? Então ali demonstra claramente uma questão que precisa ser aprofundada. O ponto alto, Gaio, é a escola. O que é a escola naquele ambiente? É um lugar onde tu exacerba, inclusive, a violência, as diferenças. Onde é que fica o conhecimento naquele ambiente, naquele saber? E naquela casa que deveria ser a casa do saber. E quando tu degenera um local, é óbvio que o que vai sair dali não vai ser positivo. Então, pensar, inclusive, o próprio sistema de educação como um local. Os meninos e as meninas ali, tu fala da raiva incontida, era visível aquilo. É como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir. Bom, eu acho que tu traz uma contextualização de um mundo violento, né? E quando tu traz o ECA, eu acho bem importante, porque o ECA, ele dialoga muito bem com aquilo que eu já estava falando do ponto de vista psicanalítico. Então, compromete todos os atores, né? Compromete a família, compromete a sociedade e compromete a escola. Acho que no caso da escola, que é uma coisa que tu traz e realça na tua fala, a escola tem que começar cada vez mais a falar sobre a questão da sexualidade, não ideologia de gênero, que isso é uma deturpação que nunca existiu, mas numa visão que a gente sabe de onde vem, mas falar de sexualidade, falar de misoginia, falar de violência. A criança, ela precisa de uma dose de limite e de lei, mas que não seja uma lei com esse rigor que aparece ali, violento, porque isso não transforma ninguém. Tem que haver uma psicoeducação na escola, na sociedade, e pais comprometidos a dar limites, né? E o menino tem, de uma maneira ou de outra, uma certa identificação com aquele pai que é contido, porque ele também é um violento, porque ele sofreu violência na infância e se contém. Tanto é que tem aquele episódio que ele agride os meninos que fazem a pichação lá. Então, de alguma maneira, isso está faltando. E uma coisa, lacanianamente, que a gente não pode deixar de falar, é que tem a questão do olhar. Tem um olhar que é negado ou desviado naquela cena em que o menino não responde à demanda do pai de jogar bem bola, né? Ele só vai ser visto como alguém com capacidade para desenhar depois. Então, falta escuta, falta um olhar, falta acolhimento. E por isso que eu acho que a psicóloga fez o que pôde. Ela faz uma avaliação psicológica com o ouvido, que, aliás, é o que modernamente a nova avaliação psicológica permite e que nós, psicanalistas, temos o nosso instrumento aqui. A gente não precisa necessariamente de testes, né, psicométricos. Nada contra também, porque estudei e acho bacana trabalhar neste diálogo. Eu acredito que é por aí. Abrir a discussão, e eu não me incomodo muito com que a série tenha sido mais um episódio ou outro, porque eu acho que ela, como um todo, ela justamente instiga uma continuidade que a gente faz no debate e que provavelmente vai ter uma sequência. Eu acho que é por aí, Alexandre. Eu acho que a gente tem que se pôr a pensar o que essa série diz do mundo com a misoginia, com o cyberbullying, com a violência, com o declínio da função paterna que o Lacan já enunciava lá no pós-guerra, para que a gente possa edificar uma sociedade que acolha, que possa trazer limites com uma lei que não seja violenta demais, como é a que aparece na série. E, inclusive, Gaio, agora eu quero te fazer na forma de pergunta, o excesso de individualização não é uma forma da gente minimizar a responsabilidade social sobre os eventos? Claro, tu está falando uma coisa que dialoga com o primeiro paradigma da psicologia social, que é aquele que pega o culpado, a criança culpada, o menino,
o bandido. Não. E os outros atores, né? Então, isso realça o quanto a gente tem que ver o comprometimento de todos os atores neste drama que passa por um momento de transição, que é a adolescência. Que a gente possa apostar que ainda é possível, sim, uma mudança. Uma sociedade que favorece o comportamento perverso, com a questão que o Winnicott falava, o desamparo. O desamparo causa isso. A delinquência é uma resposta ao desamparo. E aqui, aquele menino, ele era desamparado de ser escutado, não é? E sofreu bullying, sofreu violência, e o seu desejo também não tinha espaço para ser realizado. Então, acho que tudo isso está em jogo. Então, acho que a gente pode convidar as pessoas a cooperarem, a darem o seu recado aqui nesse debate, e é provável que a gente retome ele futuramente. Só mais um depoimento, Gaio, porque óbvio que quando a gente vê uma série com esse grau de intimista, a gente faz algumas analogias. E tirando a questão estrutural da escola, nós estamos num contexto similar do ponto de vista educacional com o contexto inglês. A gente não é um espaço de conciliação, né? Não é um espaço onde o saber impera, e, consequentemente, ele acaba perdendo a sua função maior, a sua função social, e a gente acaba tendo que viver outras rotinas que não deveriam ser as rotinas usuais da escola. Então, ali também ela nos coloca claramente o quanto é importante aquele espaço para a construção, não só de um indivíduo, mas de uma sociedade um pouquinho mais voltada para a vida em comunidade, para ouvir os seus problemas, para evoluir, para que tenha um espaço de experimentação. Então, assim, isso sem sombra de dúvida, Guys, isso fica muito evidente, apesar de que estruturalmente lá tu percebe as escolas normalmente com uma estrutura um pouquinho melhor. Se bem que hoje o nosso problema não é, estruturalmente a gente avançou. A questão toda é que a gente perdeu a função pedagógica e educacional, né? Hoje a gente tem um depósito de pessoas e aí, consequentemente, Gaio, a gente não cumpre função social e nem acrescenta muito para o indivíduo, né? Claro, eu acho que a questão é justamente a gente pensar que a educação passa por todos esses atores, e fica uma sugestão nossa, né, pretensiosa, de uma política pública que possam discutir essas questões todas que a série está trazendo, que as escolas chamem pais, chamem assistentes sociais, chamem a infância, né, quem é responsável pela infância e juventude na área jurídica, para conversar muito sobre isso, fazer essa que a rede, né, que a rede SUS realmente funcione, né? Né? É isso aí. Então, quem não viu, que veja e comente aqui. Até mais.